Eu estava ao vivo para falar sobre a morte da cantora Marília Mendonça quando me sumiu completamente o nome dela da mente. E eu quero falar sobre isso porque muitas vezes você precisa fazer uma apresentação ali para um grupo, você precisa falar algo e some as coisas da tua mente. E como que eu, ao vivo, na TV, aberta para todo o país, mantive ali a minha oratória e consegui me manter firme falando, sem perder a minha linha de raciocínio. Acontece que eu estava em casa de folga porque eu tinha feito cobertura do caso Lázaro Barbosa e eu tinha ganhado alguns dias de folga, né? Foram muitos dias trabalhados, foram 20 dias lá enfurnado no meio do cerrado na caça do Lázaro. E aí eu ganhei uma folga, do nada, durante a minha folga, meu telefone toca. Na época eu trabalhava na Band. Eric, cantora Marília Mendonça morreu. Vou precisar de você. Interrompe-se a folga, o cinegrafista pega o carro na emissora, passa na minha casa, me busca e vambora para fazer essa cobertura. Não sabia quanto tempo eu ia ficar, não sabia muito bem o que tinha acontecido. E foram algumas horas de viagem ali, sentido a cidade onde Marília Mendonça nasceu, no interior do estado de Goiás. Pois bem, chego lá, já estava quase acabando o Jornal da Band. Se eu não me engano, eu não entrei ao vivo no Jornal da Band por culpa do horário que eu cheguei, mas entrei ao vivo na Band News. E nesse momento que eu começo a falar, fiz toda a viagem, pesquisei toda a história da Marília Mendonça, sumiu totalmente o nome da cantora na minha mente. E aí, como é que faz? E eu ia falar o nome dela e eu não lembrava o nome. E era uma cantora que eu acompanhava, mas na hora que você tá ao vivo, cansado, eu tava com sono, já era quase 1h da manhã, eu não sabia o que fazer. Foi nesse momento em que eu tive que utilizar todas as minhas estratégias de comunicação. Eu citava apenas o nome cantora e ia caminhando pela praça central da cidade e mostrando ali os detalhes da praça da cidade onde ela nasceu. Eu lembro que na praça tinham várias placas de vários familiares de quem ajudou a bancar a reestruturação da praça. Fui falando que era uma cidade muito familiar, né? Onde era uma cidade pequena que as famílias se conheciam, e fui mostrando os detalhes da praça central e nada do nome da Marília Mendonça voltar para minha mente. E eu fui contando, só que só chamava ela de cantora, e aí eu fui tentar falar o nome, eu falei Maiara. E aí na hora que falei Maiara, eu ia falar o sobrenome Maraíza, sim, de Maiara e Maraíza. E aí eu percebia, interrompia. E quando eu devolvi pro estúdio, o apresentador, ele falou: o Eric, você viram aí o Eric, né, falando diretamente da cidade onde Marília Mendonça nasceu. E aí Marília Mendonça. Aí eu puxei a palavra de novo, eu falei: só um minutinho, eu tava confundindo aqui o nome da Marília Mendonça com Maiara, porque Marília Mendonça tem um grande projeto com a Maiara e Maraíza. E aí eu comecei a falar sobre esse grande projeto delas, que era um projeto das patroas, e ali eu consegui me sair. O que eu quero contar com essa história toda? Eu poderia pensar em desistir, eu poderia ter ficado puto comigo, eu poderia ter encerrado o meu link mais cedo, devolvido, pedido desculpa só por produção, mas eu tinha uma coisa que se chama repertório. Eu tinha ido o caminho inteiro, 3 horas e poucas de viagem, estudando tudo que eu poderia estudar sobre Marília Mendonça. E quando me veio o branco da Marília Mendonça, eu sabia tudo sobre a cidade, eu sabia tudo sobre as parcerias que ela tinha feito. Inclusive foi um dos motivos, porque minha mente confundia os nomes. Eu tenho uma coisa chamada TDAH, eu já falei aqui sobre isso, e é normal, infelizmente, o TDAH trocar as palavras, trocar os nomes das coisas. Só que eu tinha repertório. E ter repertório é uma coisa que vai te salvar quando você tiver que falar ao vivo. Ali no caso eu não tinha nenhuma anotação. Só que eu tinha uma coisa que é conhecimento amplo sobre o assunto que eu estava falando. E se eu puder te dar uma dica de oratória para quando você for falar em público, fazer uma apresentação, estude o máximo que você puder sobre o assunto e tenha repertório. O que é ter repertório? Ter repertório é você não se apegar somente àquilo que você quer falar, e sim estudar as nuances laterais àquilo.
Eu não precisava ter estudado tanto sobre a cidade, não precisava ter estudado tanto sobre as parcerias que ela tinha feito, porque o meu primeiro link, eu já sabia pelo horário que eu ia chegar, era falar somente que eu estava na cidade onde ela nasceu. E que no dia seguinte o Grupo Bandeirantes teria a cobertura completa. Eu faria matérias completas sobre aquilo. E eu ter tido esse repertório me ajudou a segurar ao vivo durante um apagão na minha mente. E isso aconteceu comigo durante várias vezes ao vivo eu esqueço o nome das coisas. E isso é normal. Você vai ver muita gente, mestre de oratória aqui, por exemplo, falando: você precisa decorar o nome das pessoas para você ter mais autoridade. E aí você cita o nome das pessoas. Sim, isso ajuda na conexão. Isso é um gatilho mental, a pessoa entende que você se importa com ela porque você lembra o nome dela. Mas e se você é TDAH? E se você só não conseguiu decorar? Significa que a tua comunicação não vale de nada? Significa que você não consegue, não pode então ser um bom comunicador? A minha resposta para você é não. Se você não consegue decorar, basta você ter um repertório. Por exemplo, quando eu esqueço o nome de alguém, eu costumo ter lembranças de alguma coisa daquela pessoa que me lembre, que sim, faça ela se sentir importante. Por exemplo, há 1 semana e meia eu estava em São Paulo fazendo uma palestra para um grupo de traders e eu esquecia o nome de um trader sempre, trocava o nome dele por outro. Era um grupo fechado, tinha mais ou menos umas 70 pessoas na sala, 80. E aí, esse trader em específico, que eu fui citar e esqueci o nome, eu confundi, que é o nome que eu sempre confundo. Eu comecei a brincar com a situação, falar: cara, toda vez que eu vou citar você, eu confundo o teu nome. Então, pra mim, a partir de agora, o seu nome é tal. E aí eu fiz o nome dele conjugado ao nome que eu errava. E aí, toda hora que eu ia citar algum trader, eu citava ele usando esse nome conjugado. Todo mundo ria. E o negócio ficou leve. E eu ganhei esse cara. No final ele veio falar comigo e me mandou mensagem. E eu sigo ali fazendo atendimento a ele nessa questão da oratória. E é isso que eu te aconselho. Tente criar conexões mentais para as coisas que você quer fazer. Espero que esse vídeo realmente seja uma luz para você. Peraí que eu vou estacionar aqui, eu já continuo. Voltando, eu tinha que abrir a cancela aqui da Rick. Eu espero que esse vídeo realmente te ajude quando você travar ao vivo, quando você tiver insegurança quanto àquilo que você tem que falar. Crie conexões mentais sobre as coisas, tenha um repertório grande sobre as situações. Quando você, por exemplo, esquecer o nome da pessoa que você está conversando, chame ela de uma forma mais carinhosa. Olhe para ela e fale: rapaz, acredita que eu te conheço há tanto tempo e agora sumiu o seu nome da minha mente? Isso não vai tirar a sua autoridade. Eric, mas eu tenho que dar uma palestra com 8 tópicos e eu não sei o que fazer. E eu não tenho como, por exemplo, passar slide. Tente criar conexões entre as coisas que você tem que falar e coisas que você jamais vai esquecer, tá? Essa é uma dica que eu te dou. E se ainda assim você esquecer, se ainda assim não for possível você lembrar e você falar o nome que você tanto precisava falar, você tem que ter um repertório amplo. Que aí você vai utilizar do teu repertório para dar tempo para o teu cérebro te lembrar. E se ainda assim você não lembrar, brinque com a situação. Fale: pessoal, tinha mais um tópico aqui, eu esqueci, vamos ver se vocês me ajudam a lembrar. É um exemplo. Fala, por exemplo, eu estava fazendo, a palestra era sobre oratória, sobre como falar bem em público, sobre como vender bem o teu produto, que no caso daquela plateia específica era mentorias de trade. Como que eu poderia fazer, por exemplo, se eu esquecesse um dos 8 elementos primordiais que toda boa oratória tem que ter? Outro dia eu faço um vídeo citando todos os 8 aqui. Eu tentaria, por exemplo, vamos supor enredo. Eu esqueci o nome do enredo. Eu falaria: vamos ver se vocês estão por dentro. O próximo elemento primordial é aquilo que está na história, que tem que ter começo, meio e fim. Você fala um nome, eu ia indo até alguém falar um nome ou que me lembrasse ou que acertasse. Você entende? É você criar subsídios na sua oratória para você se manter condizente, se manter firme naquilo que você tem que falar. Eu espero realmente que essas dicas te ajudem. Para mim, salvam em várias situações devido à minha condição de TDAH. Me diga o que você achou desse vídeo. Se inscreva por aqui. Se quer mais vídeo conversando assim enquanto eu tô por aí, comenta. Curte, se inscreve. Cara, se inscreve. É importante demais você se inscrever e compartilha.
A gente se vê na próxima. E vem coisa grande por aí. Aguarde.